Fala, Tanaka! Nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre a renda fixa, qual é a melhor renda fixa hoje para investir e como a gente sabe qual é a melhor para a gente escolher. Será que é um isento de imposto de renda? Será que é um CDB com imposto de renda? E também mostrar para vocês qual é a melhor hora para a gente comprar um título e a melhor hora para vender também um título de renda fixa na tal marcação a mercado com uma ferramenta totalmente gratuita que o próprio governo te dá. Tanaka, e pra gente não perder tempo, a gente vai para a tela japonesa aqui mostrar para vocês aqui a tabela de renda fixa da EQ Research. Para que a gente vai usar essa aqui? Essa criança serve para você escolher o melhor título para você. Então, para você ter uma ideia aqui, a gente consegue ver a rentabilidade de renda fixa basicamente em três medidas, né? A gente tem o pós-fixado e IPCA+, que vão oscilar conforme as taxas. No pós-fixado, a gente vai oscilar o ganho em relação ao CDI, então toda vez que aumenta o CDI, melhora o seu ganho, toda vez que cai o CDI, piora o seu ganho. E no IPCA+, depende de dois fatores, né? A taxa que você pega, que vai oscilar também, que é a parte pré-fixada, e também em relação à inflação, que essa sim oscila todo santo dia, Brasil. E aqui a gente tem aqui, ó, primeiro pós-fixado, então a grande dúvida e muita dúvida de Tanakas é qual é melhor, algum título isento de imposto de renda? Tem cara que é melhor, mas vamos ver se de fato é melhor. A gente tem aqui, ó, um pós-fixado, uma LCI de 94% do CDI com vencimento de 2025. Então veja que quanto menor for o vencimento, melhor são os títulos isentos de imposto de renda, porque aqui, ó, tem essa tabela fixa de imposto de renda. Então, a partir de 2 anos, essa vantagem de um CRI, de um CRA, de uma LC, uma LCA, diminui em relação de um título como um CDB. Então aqui eu peguei só alguns exemplos, e aqui é legal que você consegue mexer tanto nessa taxa aqui, né, pós-fixado, pré-fixado, IPCA+, aqui também você consegue mexer no ativo, mas o único que é cobrado imposto de renda aqui é o CDB, então o resto vai ser exatamente igual. E aqui você consegue mexer na taxa e no vencimento. Então, para você escolher uma renda fixa, é óbvio que você consegue ir na sua corretora e pegar todas as informações e correr aqui para colocar e você saber qual é a melhor renda fixa para você que está pagando mais no caso, né? Então, aqui a gente tem as taxas nominais líquidas de imposto de renda já, e aqui as taxas nominais líquidas também em porcentagem do CDI. E aqui a gente vê que o CDB pagando 120% do CDI com vencimento de 2027 é o que mais está pagando. Em seguida, essa LCA aqui, que está pagando 99% do CDI. Depois a gente tem aqui essa LCI pagando 94% do CDI com um vencimento um pouco menor. Aqui fica mais visual ainda para vocês verem tanto o percentual do CDI como só em relação aos juros mesmo. Então aqui nessa tabela você consegue saber qual é o melhor título para você, que é a grande questão essa aqui também, né? Às vezes você fala, nossa, qual que é melhor? Será um pré-fixado com imposto de renda ou um pré-fixado sem imposto de renda? E aqui também você pode pegar aqui, por exemplo, uma LCI que está pagando 11% e um CDB, por exemplo, pagando 13%. Qual será que é o melhor? Aqui eu vou zerar 13%. Aqui eu vou zerar só para a gente ter uma ideia, né? Então, ó, mesmo aqui, se você conseguir pegar uma com 2% mais, aqui no final do dia a gente tem que rende mais sem imposto de renda, nesse caso aqui, que tem um tempo menor. Se a gente igualar o tempo aqui, botar 2027, já o CDB passa a render mais. Como eu falei para vocês, quanto maior o tempo, mais vantajosos são os títulos que pagam imposto de renda. Então, esse primeiro passo a gente já aprendeu aqui com essa planilha. Vai estar aqui embaixo na descrição qual é a melhor renda fixa, né? Como você consegue escolher qual é a melhor renda fixa que te paga mais. Agora, qual que é o ideal, né? Pós-fixado, pré-fixado, IPCA+, a gente fez durante muito tempo a parte pré-fixada, porque a gente entendia que a taxa de juros ia despencar como despencou. Então, tem muitos clientes do Japão com 17%
pré-fixado, 16%, tem uns com 18%, alguns títulos mais high yield, assim, né, com um pouquinho mais de risco, mas como é dirigência da EQI Asset que fez essa emissão, a gente fica muito mais tranquilo. Mas tem vários títulos aqui dentro que estão pagando muito bem, como CDBs pagando 13%, 14%, também. E agora, o momento, já há bastante tempo, estava com mais cara de que seria IPCA+, porque a inflação estava dando sinais que subiria, né? Então a gente acertou também esse call, só que essa subida desesperada agora que deu do DI Futuro, que é um trem que eu vou mostrar para vocês na frente, acabou pegando a gente um pouquinho de surpresa. A parte boa é que a maior parte está prefixada, então é muito tranquila, bonitinha, gostosinha, ainda está pagando muito mais do que a taxa de juros atual e que deve ser mantida até o final do ano de 10,50, só que a parte pós-fixada que o japonês ainda está demorando um pouquinho para fazer, porque acredito eu que não está fazendo muito sentido ainda, já que a partir do ano que vem essa taxa de juros deve começar a cair, se Deus quiser. Amém, Tanacão. Mas quem está pós-fixado também está fazendo um bom negócio em momentos que eu vou mostrar para vocês também qual o melhor momento de a gente comprar uma renda fixa com relação a esse DI futuro que eu mostrei para vocês. Vai ser muito topzera. E a segunda ferramenta de graça que o governo te dá é essa aqui, ó. Vou deixar esse site aqui lá no meu grupo Telegram para vocês verem bonitinho. Você escolhe aqui, ó, para investir Tesouro Direto IPCA mais 2045, por exemplo, que é o tal do IPCA mais 6 que está dando agora. E você escolhe aqui a taxa, né? Porque aí você enxerga os picos das taxas também, como se fosse um gráfico de bolsa. Então você olha aqui, ó, título Tesouro IPCA mais 2045, desde que começou a ser emitido esse título, que foi lá em 2017, e hoje as taxas aqui, ó, 6,37, aqui bateu mais ainda no dia 6 do 3, 6,57. Então aqui você sabe os melhores momentos para você comprar o seu título, e esse cara vai oscilar para cá, como vai oscilar para cá. Então toda vez que está tendo esses picos aqui, é porque tem momentos de maior risco, e aqui é legal você enxergar, porque você presenciou isso nas 2 últimas semanas, pelo menos, e aqui quando está caindo as taxas é que não precisa dar tanto prêmio assim para o investidor escolher um tesouro direto, por exemplo, que é o maior risco desse país, é o risco soberano, né? Porque se quebrar o Brasil, teoricamente, quebrou todo mundo. Então aqui a gente tem também alguns lows, né? A gente enxerga aqui, por exemplo, esses vales aqui, que são momentos em que estava com menos risco e por isso precisa pagar menos. Agora, tem uma outra questão aqui, que na hora de você resgatar esse título aqui, que é a tal marcação a mercado. Se você nunca viu esse movimento ao vivo, você vai ver também. Então aqui no resgate a gente olha o preço, Brasil, quanto ele está te pagando. E aí você enxerga aqui que em momentos, como eu falei para vocês, de vale é o que está com menos risco, e aqui nesses picos é o que tem maior risco. Então você consegue enxergar que aqui, ó, deu aquela empinadinha, não está tão bom quanto foi no final do ano desse ano, mas a gente enxerga assim esse movimento aqui agora, ó, que deu essa empinadinha. Então, se você quiser ter feito algum lucro, daria muito bem, porque você pode ter comprado aqui e vendido aqui. Então, isso aqui é o gráfico da tal da marcação a mercado, e que é muito legal você enxergar, porque às vezes só falando a gente não enxerga nada, na verdade. E esse outro cara aqui é o tal do DI Futuro. Então, você coloca DI1F, vencimento de janeiro, e aí você consegue colocar vários dias, tá vendo? Vários anos, na verdade. Você pode botar todos esses anos aqui. Eu coloco 2030 agora, porque é uma janela um pouquinho maior, mas você enxerga aqui, ó, risco pra caraca, muito risco. Aqui, ó, tá vendo? Muito risco essa região toda aqui, ó. E aqui para baixo, menos risco. Então a gente vai enxergando esses movimentos, e por isso que é importante você colocar alguns desses meninos no seu home broker para ver a taxa de juros futura, né? Esse daí futuro. Olha como subiu aqui, Brasil. Olha. Se liga só nesse movimento aqui, como foi pesado, ó, daqui para cá, tá vendo? Que é o que a gente está hoje. Então, a gente teve uma subida muito forte da curva de juros futura, e isso impede também o Banco Central a fazer qualquer tipo de corte. A gente pode olhar também, botar 25 aqui, porque 24 já passou, não é mesmo?
olha essa empinada que deu também. Então vocês enxergam aqui nesse gráfico aqui, que é para pessoas mais avançadas, mas é claro, é só tendência de alta porque está tendo algum tipo de risco maior. Essas vrauseadas que dão aqui, ó, 7 de junho, é o movimento de tensão do presidente Lula, é treta do Haddad em relação ao mercado. Então sempre tem, quando tem esses movimentos maiores aqui, ó, essa pirocada do Hulk aqui, provavelmente foi algum movimento mais tenso que teve e nesses últimos dias tem caído aqui daqui para cá também, porque aparentemente vai ficar mais tranquila essa relação do Copom, pelo menos com a Haddad, né? Aparentemente também eles estão fazendo meio um joguinho safado de deixar todo mundo mais tranquilo. O Galípolo voltou junto com o Campos Neto e todo o colegiado para a manutenção da taxa de juros. Saiu a ata do Copom, o Haddad falou que também está suave, está condizente pelo menos com essa manutenção da taxa de juros, já que a inflação está dando caras de que está subindo e para o Banco Central conseguir manter a inflação na meta, esses juros maiores ou mais altos por mais tempo, talvez, infelizmente, vão ter que ser vividos por nós outros, né? Para a economia é horrível, mas para quem investe, principalmente em renda fixa, é muito bonito, porque você consegue montar melhores posições para mais longo prazo, e isso é muito legal, principalmente para quem é mais avançado, que já investe em CRIs e CRAs, que são títulos também que têm pós-fixado, pré-fixado e IPCA mais de empresas. Então são títulos que estão pagando IPCA mais 10, IPCA mais 9 ainda. Então você consegue montar essa posição linda, maravilhosa por um bom tempo. Obviamente você tem que fazer a sua própria diligência, né? Saber para onde vai ser empregada essa dívida, quais são os tipos de garantia que tem, quais são os tipos de subordinação que tem. E por isso um assessor como o Japão aqui da EQ Investimentos, gente, é muito útil. Você não precisa fazer nada que um assessor faz. É sempre uma segunda opinião médica de graça para o Tanaka, né? Então você não precisa seguir. É só pedir a informação e aí você decide qual título você quer. Se você precisar de ajuda dos seus investimentos, vou deixar aqui o link da equipe de japonês também, que vão te ajudar com toda certeza a montar essa carteira de renda fixa para você. Agora, você quer renda variável? Tem renda variável também. Inclusive, vamos deixar aqui para vocês um vídeo onde o Japão mostra para vocês quais são as 11 pagadoras de dividendos que estão pagando ainda dividendos acima da Selic, mesmo com essa manutenção da taxa de juros, que deve, como falei para vocês, durar daqui até o final do ano, pelo menos.